Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma palestra do nosso Clube de Saúde. Desta vez, nós vamos estudar sobre a água. Nós já tivemos uma palestra sobre o ar puro. Se você não assistiu, se você não está participando, você pode participar. Lembrando que nós temos uma didática, onde nós apresentamos primeiro a parte teórica. Nós já estamos trabalhando aqui alguns conteúdos sobre a água. Nós já postamos pelo menos 3 conteúdos e esses conteúdos vão ser cobrados na avaliação. Depois, a gente sempre pede alguma atividade prática e a gente já tem pedido em relação à água para que as pessoas calculem a quantidade de água que elas precisam ingerir durante o dia e que elas levem as suas garrafinhas por onde elas forem e bebam essa quantidade de água por dia. Então, assim, para todas as nossas especialidades, nós vamos sempre pedir uma atividade prática. E então, depois do conteúdo teórico, depois daquela atividade prática, nós aplicamos uma avaliação. Então, essa é a nossa metodologia, essa é a nossa didática aqui no Clube de Saúde, ok? E a pessoa que atingir uma nota superior a 70%, tiver um aproveitamento superior a 70%, então ele é aprovado, ele recebe o certificado e então nós realizamos uma investidura. E tem sido muito interessante, tem sido muito legal. Além do aprendizado, você pode aplicar em sua vida todo este conhecimento e também você pode compartilhar com a sua comunidade, ok? Lembrando que todo o nosso fundamento aqui do Clube de Saúde, ele está fundamentado em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Eu sempre vou fazer essa revisão, até porque se alguém chega aqui do nada, pega essa palestra, e todas essas palestras, elas vão estar no YouTube, até pelo tamanho, não dá para a gente poder enviar pelo WhatsApp ou diretamente em algum arquivo, pelo celular. Então, para que as pessoas possam entender, todos os nossos remédios naturais, os 8 remédios naturais, eles estão fundamentados em Gênesis 1 e 2. Eu não vou me delongar especificamente em cada palestra explicando cada um dos 8 remédios naturais, mas nessa aqui de forma específica nós iremos falar sobre a água, ok? O remédio da água. Então, sim, você pode depois estar procurando aqui, à medida que a gente for postando, os outros remédios naturais. Nós já falamos um pouquinho sobre o ar puro, ok? Então, dentro de Gênesis capítulo 1 e 2, nós temos todos os 8 remédios naturais. Como nós dissemos, nós vamos hoje estudar sobre a água. E a gente vê ali em Gênesis capítulo 1, versos 9 e 10, que Deus ele trabalha com a água. Na verdade, o que nós entendemos desde Gênesis 1 e 2, que o nosso mundo ele era uma bola de água, que o Espírito Santo ele estava aqui cuidando disso. E no versos 9 e 10, Deus disse, juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar para que apareça a parte seca, e assim aconteceu, e Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares, e Deus viu que isso era bom. Então, na verdade, o que nós entendemos é que neste momento aqui, há uma separação de terra seca e água, ou seja, a água já tinha sido criada. Então, assim, pelo menos neste momento aqui, a água já tinha sido criada. Mas o que nós vemos também na Bíblia, e hoje nós sabemos disso,
é que o ser humano ele tem sede. A gente vê isso no Antigo Testamento, o povo, por exemplo, né, caminhando no meio do deserto e sentindo sede. Em alguns destes momentos, o povo até eles zombam de Deus, né? E a gente vê aqui, eu coloquei o texto de João 4,14, né, que Jesus, ele indo na conversa com a mulher samaritana, ele cita, por exemplo, né, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ele se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dará vida eterna, né? Então, Jesus ele cita aqui, né, que o ser humano tem sede, mas quem beber da água que Jesus lhe der nunca mais voltaria a ter sede. Então, assim, hoje nós sabemos disso, né, que nós temos sede. Então, o ser humano tem sede. Mas a pergunta é por que o ser humano sente essa sede? Se ao ser criado, a Bíblia diz que o ser humano ele foi criado do pó da terra. Mas se nós pararmos para pensar, né, o simples pó ele não consegue ficar em pé sozinho, né? Dias atrás eu vi um oleiro dando forma a um vaso. E ele pega então um pó, mas para ele formar o vaso, ele vai juntando água e precisa-se de muita água. Então ele vai hidratando aquele pó com a água e ali ele vai dando forma. E assim Deus fez com o homem. Então ele pegou o pó da terra, mas para formar o boneco, Adão, ele foi colocando água àquele pó. E disso se formou o homem. Para que nós possamos ter uma ideia, olha só a quantidade de água em nosso corpo. O ser humano ele tem em média, né, quando nasce ali, aproximadamente 70% de água no corpo humano. À medida que nós vamos envelhecendo, a gente vai perdendo, né, essa quantidade de água no corpo humano. É até por isso que a nossa pele ela vai ficando um pouco mais desidratada, né, e a gente vai ficando com rugas. Por isso é importante nós mantermos a hidratação. Mas para que nós possamos ter uma ideia, né, o nosso cérebro ele tem 75% aproximadamente de água, o nosso pulmão aproximadamente 85% de água, até os nossos ossos, né, que são bastante rígidos, eles têm aproximadamente 22% de água, o nosso sangue aproximadamente 85% de água, a nossa pele, olha a importância da água para a pele. Eu já postei um conteúdo aqui específico, né, falando do benefício da água para a pele, para os cabelos, ok? Quem não estudou tem que estudar, que vai cair na avaliação. Porque 75% da pele é composta por água, ok? E os músculos? Às vezes a gente vai para a academia querendo ter músculos, né? Mas a gente às vezes não compreende que 75% dos músculos aproximadamente é composto por água, ok? Então assim, o ser humano ele foi criado a partir do pó, mas um pó para dar forma ele precisa de água, precisa de ser hidratado, ok? Amigos, a água ela tem uma fórmula muito básica, né? H2O, mas ela é muito essencial. No Guia Alimentar para a População Brasileira, produzido pelo Ministério da Saúde em 2014, ali eles afirmam, né, que a água ela é essencial para a manutenção da vida e que sem ela nós não podemos sobreviver mais do que alguns poucos dias. Eles dizem, né, que dificilmente alguém passaria ali mais do que 3 dias sem água. Nós podemos passar até algumas semanas sem nos alimentarmos, né? Mas dificilmente passaríamos alguns dias sem água. Tamanha importância da água, né? E nós queremos tratar aqui nesta palestra, em nossa especialidade da água, a gente já tem trabalhado isso aqui com os nossos conteúdos, né? Que nós precisamos nos importar com a quantidade de água, por isso nós aprendemos a calcular, e você precisa aprender a fazer este cálculo, né? Nós precisamos nos preocupar com a qualidade da água. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, ok? Mas a gente precisa
nós precisamos nos preocupar com a qualidade da água. Na palestra passada a gente se preocupou com a qualidade do ar que nós respiramos, né? E também nós precisamos nos preocupar com o horário. A gente não pode beber, eu preciso beber 2 litros de água, então eu vou beber os 2 litros tudo num horário só. Não adianta, né? O corpo ele vai reter ali o que ele consegue reter naquele momento e vai eliminar o resto, e daqui a pouco ele vai estar desidratado novamente. Então, assim, tem os horários corretos para se beber. Tá? E o ideal é que não se beba demasiadamente próximo ali ao horário de dormir, até para não atrapalhar o seu sono também. Tá certo? Então, assim, não se beba água muito próximo às refeições. Então, assim, tem os horários corretos de se beber água. Nós já falamos dos benefícios da água em outras postagens aqui no grupo, mas também nós queremos falar da função da água no corpo. Olha só, grave isso daqui que vai ser cobrado na prova. A água ela tem a função de formar saliva para a digestão, de regular a temperatura corporal. Porque assim, a água ela não muda a temperatura de forma brusca. Por exemplo, assim, se você pega uma água e coloca no congelador, você percebe que ela não vai congelar de uma hora para outra, ela vai ali de forma gradativa. Então, assim, ela ajuda a manter a temperatura do nosso corpo, tá certo? Então, por isso é importante nós estarmos hidratados para manter a temperatura do corpo. Ela ajuda também na desintoxicação do organismo, principalmente através da urina e também através do suor. Então, quando a gente sua ali, né, a gente também está desintoxicando o organismo. O suor ele evapora e 99% do suor, né, é água, e com isso a desintoxicação também, ok? A água também ela absorve, ajuda na absorção dos nutrientes. Então, por isso, amigos, é importante nós estarmos hidratados. Tem gente que compra um monte de suplemento, mas não bebe água. Então, como que esses suplementos vão chegar, né, até as partes ali importantes do corpo? E aqui também eu quero chamar um pouquinho de atenção para a qualidade da água. Às vezes você está comprando um ômega 3, você está comprando um magnésio, uma coenzima Q10, exemplo, né? Mas aí você você não bebe água suficiente. Então, como que essas vitaminas, esses minerais ou a glicose, né, vão chegar até as partes que precisam chegar? Segundo, a qualidade da água que estão levando essas vitaminas, esses minerais. Então, importantíssimo. Então, porque a água ela ajuda na absorção de nutrientes, tá certo? Algumas vitaminas, né, também são absorvidas de outras formas, mas a água ela ajuda na absorção de nutrientes. A água também tem a função de manter úmida as mucosas. A água ajuda na reprodução e sobrevivência das células, né? As nossas células, elas dependem muito da hidratação. A água, ela ajuda na lubrificação das articulações e ela ajuda a promover o crescimento. Olha aqui um alerta importante. Os estudos em adultos mostram que a desidratação causa um prejuízo em vários fatores. Isso aqui também vai cair na prova, hein? Preste atenção. Prejuízo em fatores como cognição. Então, assim, estando desidratado, a gente pode não aprender da forma correta, a gente pode ter prejuízo na concentração, no estado de alerta, na memória, dentre outros fatores. Também pode ocorrer diminuição no humor,
no aumento na dificuldade de executar tarefas, além de sintomas como dor de cabeça. Eu, por exemplo, se eu ficar desidratado, eu tenho problemas sérios de enxaqueca, né? Então, assim, se você ficar desidratado, você pode ter problemas com ansiedade, fadiga, perda de memória, certo? Então, assim, fica aqui esse alerta. Então, tome cuidado. Vamos nos manter hidratados, ok? Olha aqui o que o Guia Alimentar para a População Brasileira também nos alerta. A necessidade de consumo de água, ela varia e depende de fatores como que idade, peso da pessoa, nível de atividade física, ambiente em que se vive e temperatura. Mas para isso nós já aprendemos a calcular, né? Você lembra lá? Nós já temos essa orientação, esse vídeo aqui no nosso grupo. E isso vai ser cobrado na prova também. Mas aí, né, isso depende do local que nós vivemos. E nós também já postamos um outro material, porque às vezes no inverno nós temos dificuldade em ingerir água, mas nós precisamos tomar cuidado e mantermos a hidratação, ok? Então, fica aí este alerta e também nós deixamos lá dicas de como você se manter hidratado mesmo no inverno. E aqui eu quero deixar algumas outras dicas. São dicas um pouco mais rápidas, né? Porque nós já deixamos várias outras dicas lá nos outros conteúdos, tá certo? Então, estude os outros materiais, até para você se manter informado e também porque vai ser cobrado na avaliação. Então vamos lá, né? Use água filtrada e potável. Lembra? Quantidade, qualidade e horário. Então, ó, use água filtrada, potável. Em caso de dúvida, ferva a água antes de ingerir. Amigos, sacie a sede com água, não substitua água. Tem gente que fala assim, eu bebo bastante. Aí você vai ver, chá, suco, refrigerante. Tá, se for por uma questão de desidratação, serve, mas água é água, tá certo? Facilite o seu acesso à água, né? Carregando sempre uma garrafinha. Nós fomos fazer uma viagem, minhas filhas estavam até rindo de mim, né? Que eu levei tanta água, né? Que a gente foi e voltou com água sobrando. Mas é preferível sobrar do que faltar, tá certo? Não espere sentir sede para beber água. Então, assim, a gente precisa criar um hábito, né? E hábito, às vezes, a gente não cria por naturalidade. Às vezes a gente precisa ali forçar. Então, use um aplicativo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá no final da palestra. Use um despertador para isso. Outra dica, aumente a ingestão de água quando a temperatura estiver elevada, né? Então, no verão e também quando praticar exercícios físicos, ok? Então, assim, a urina é um bom indicador para isso. Então, quando tiver ali um amarelo palha, né, o ideal você manter ali no máximo nessa cor. Se tiver mais amarelo do que isso, já está na hora de se hidratar. E beba mais água quando você estiver em algumas situações clínicas, né, como febre, diarreia, em alguns outros casos, ok? Então essas são algumas dicas aqui. Eu quero também aqui ressaltar o uso da água em ocasiões de forma externa. O que seria isso? Eu quero me utilizar aqui de um texto bíblico para poder também fazer essa indicação, né? Trazer esse conteúdo aqui. Nós falamos da necessidade da água, do uso da água como remédio natural, falando, né, que Deus criou a água, falando que nós sentimos sede, que Jesus ofereceu a água, né, lá em João 4,14.
Mas em Efésios 5:26, por exemplo, eu poderia aqui citar outros textos bíblicos, né? Diz assim o texto, olha, a fim de torná-la santa, falando da igreja, né? Purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. A gente vê esse processo de purificação na Bíblia, né? Tinha a água na pia do santuário para servir de purificação. Existe a água do batismo. O próprio Jesus foi batizado. Provável que muitos de vocês aqui já passaram pelo batismo, né? Inclusive eu. Então, assim, existe esse processo de purificação na Bíblia. Então, assim, a água ela serve para esse processo também de limpeza, de purificação externa. Então, e nós entendemos que a água ela precisa e pode também ser usada de maneira externa. E a gente chama essa aplicação externa da água para fins terapêuticos. Eu citei, né, o uso da água na Bíblia a fins de purificação, mas aqui eu estou citando como forma científica a fins terapêuticos, e é chamado conhecido como hidroterapia. E ela pode ser aplicada de várias formas, né? Na piscina, em ducha alternada, né, com temperatura quente e fria, em escaldapés, como vaporização, compressas frias ou quentes, um turbilhão, estando, por exemplo, dentro de uma hidromassagem com jatos de água, dentre várias outras formas. Então, assim, existem poucos estudos científicos para comprovações mais precisas, mas já se pode observar, por exemplo, o uso de escaldapés para o bem-estar de trabalhadores. Então, assim, já existem alguns estudos que já conseguiram comprovar o benefício da hidroterapia. Existem alguns estudos comprovando o alívio de sintomas físicos e psíquicos em mulheres grávidas. Existem também estudos comprovando a melhoria de temperatura do corpo, em tratamento de dores agudas em tornozelos, dentre outras formas da água, tá certo? E assim, então, alguns benefícios aqui que nós poderíamos usar a água de forma externa, em alívios de dores e tensões musculares, em relaxamento, melhora da circulação do sangue, melhora da condição da pele, facilidade ao realizar movimentos que fora da água às vezes são mais difíceis, ou seja, estou falando aqui dentro da piscina, dentro de uma banheira, por exemplo, tá certo? Então, assim, são inúmeros benefícios da água, né? Utilizando ela como hidroterapia. E a gente pode fazer também, como por exemplo, assim, a vaporização. Né? Esses dias eu fiz aqui em mim mesmo e na minha filha, para o caso de sinusite, por exemplo, tá certo? Então, assim, é um uso da água em meio externo, ok? Lembrando, né, que nós, em certas condições, geralmente, impedem que o indivíduo entre na água, como, por exemplo, febre, ferida aberta, erupção cutânea, né, doença cardiovascular grave, estando usando bolsa de colostomia, hipotensão ou hipertensão grave, né, é sempre aconselhado, né, a busca de um profissional para que este faça uma análise e também um acompanhamento. Amigos, mas o que nós podemos, né, afirmar sem dúvida que a água é um líquido precioso. Se Deus criou, é porque é indispensável. Primeiro, ele usou a água para criar o ser humano. E depois, né, nós sentimos sede. Então, nós precisamos da água. O mundo, nós vivemos num planeta, né, que apesar de se chamar planeta Terra,
ele é composto, em sua grande maioria, por água. Então, a água é um líquido precioso que deve fazer parte dos nossos hábitos. E manter-nos hidratados pode contribuir para a prevenção de situações indesejáveis à nossa saúde. Então, portanto, amigos, o seu consumo adequado, como nós falamos, né, na quantidade correta, bebendo uma água de boa qualidade e também nos horários certos, né, e também utilizando de forma externa, ele deve ser praticado a fim de que desfrutemos dos benefícios que esse remédio natural nos proporciona. Então, assim, eu espero que você faça uso desse remédio natural. Eu espero que a água, o uso da água vire um hábito em sua vida. E eu quero aqui colocar uma atividade prática para você realizar. Existem vários aplicativos que você pode baixar para você poder colocar aí no seu celular. Eu estou indicando este daqui, ok? Então você pode baixar este aplicativo. Ou você pode colocar o seu celular para despertar, né? De 1 em 1 hora, para você lembrar de beber água. Então, assim, fica aí como atividade prática para você fazer. Eu vou perguntar lá na prova, né? Você baixou o aplicativo? Ou o seu celular está despertando de 1 em 1 hora? Ou você está bebendo água de 1 em 1 hora? Tá certo? Eu só quero saber se você está bebendo a quantidade de água que você precisa beber. A minha quantidade de água que eu preciso beber durante o dia, né? 2.170 mililitros de água por dia, tá certo? Então, hoje eu já bebi a quantidade, até bebi um pouco mais, ok? Eu quero que você beba. Então, depois, né, de você estudar este conteúdo e os outros que eu já postei, na próxima semana você vai estar podendo fazer a avaliação, ok? E lembrando, nós temos um nono remédio, né? Que caminhar juntos. Caminhar juntos. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. É por isso que eu estou te ajudando, é por isso que você está me ajudando. Ao você se disponibilizar a fazer parte deste grupo, você me motiva a dar continuidade a este projeto. Então, eu te ajudo, você me motiva, eu quero convidar você a convidar outras pessoas, tá certo? Aqui está o QR Code do nosso grupo. Se você precisar do link também é só me pedir, ok? Se você tiver qualquer dúvida também é só me perguntar. Que Deus continue abençoando você e a sua família. Fique com Deus e Deus te abençoe aí na sua prova.